Saudações, viajantes pelas eras. Hoje cruzaremos o mar do tempo e aportaremos nas Ilhas do Sol Nascente, onde a espada e a alma se tornaram uma só. Lá, em um Japão envolto em névoas e tradições, nasceu uma classe de guerreiros que viveria e morreria por um único princípio: a honra. Chamavam-se samurais, e seu caminho era o Bushido, o seu código de vida, da lealdade e da morte. Esta é a história de como o espírito do guerreiro moldou uma civilização e atravessou os séculos como um ideal eterno. Séculos antes da Era Moderna, o Japão era uma terra dividida. Entre montanhas e arrozais, o poder era fragmentado entre famílias guerreiras, os clãs. A corte imperial em Kyoto reinava de forma simbólica, enquanto os daimyos, senhores feudais, comandavam suas regiões com exércitos próprios. Era um tempo de disputas e lealdades forjadas com sangue. E foi nesse cenário que surgiram os primeiros guerreiros que defenderiam seus senhores com a própria vida: os samurais. A palavra samurai vem do verbo japonês saburao, que significa servir. Um samurai era antes de tudo um servidor, mas servir, para eles, não era submissão. Era um ato sagrado de devoção. Eles acreditavam que a verdadeira nobreza estava em viver pelo dever. Cada golpe de espada, cada decisão, cada palavra dita deveria refletir a pureza do coração e a fidelidade ao seu senhor. Com o passar dos séculos, as virtudes que guiavam esses guerreiros foram reunidas em um código moral: o Bushido, o caminho do guerreiro. Seus pilares eram retidão, coragem, benevolência, respeito, honestidade, honra e lealdade. Esses valores não eram apenas ideais de combate, mas princípios de vida. O Bushido ensinava que a espada de um samurai devia estar sempre pronta, não para destruir, mas sim para proteger, e que a verdadeira força vinha da disciplina da mente, não apenas da lâmina. Para o samurai, a espada era a extensão de sua alma. A katana, forjada com paciência e reverência, era uma relíquia sagrada. Os ferreiros passavam meses trabalhando o aço, aquecendo-o, curvando-o, resfriando-o, como se dessem vida a um espírito. Antes de uma batalha, o samurai limpava sua lâmina em silêncio, como quem prepara uma oferenda aos deuses, e ao desembainhar, ele fazia isso não por fúria, mas sim pelo seu dever de proteger. Desde criança, o futuro samurai era moldado pelo rigor e pela disciplina. Ele aprendia não apenas a lutar, mas a pensar, a controlar emoções e a honrar o silêncio. Estudava poesia, caligrafia, história e filosofia, pois o guerreiro perfeito devia ser também um homem de cultura e equilíbrio. Domine a espada e o pincel, diziam os mestres. O samurai ideal não era aquele que vencia, mas aquele que compreendia o valor da vitória. O maior orgulho de um samurai era servir ao seu senhor com fidelidade inquebrantável. A traição era a pior das vergonhas, e a desonra, uma ferida que só a morte podia curar. Se falhasse com seu dimié ou manchasse seu nome, o samurai poderia recorrer ao seppuku, o ritual de suicídio honroso. Com a lâmina curta, ele abria o próprio ventre, oferecendo sua vida em expiação. Era um ato de dor, mas também de redenção, pois no Bushido a morte podia restaurar a pureza da alma. Por volta do século XII, o poder passou das mãos do imperador para o shogun, o general supremo, e o Japão entrou em uma era de guerras incessantes entre clãs rivais. Foi o tempo dos lendários Minamoto e Taira, dos duelos nas planícies e das emboscadas nas florestas. Os samurais tornaram-se o coração desses exércitos, e foi sob o governo dos shoguns que o Bushido floresceu como filosofia nacional. Durante o período Sengoku, entre os séculos XV e XVI, o Japão mergulhou em uma sangrenta guerra civil. Senhores feudais lutavam pelo domínio da terra, e nesse contexto os samurais, mais do que nunca, foram colocador à prova. No meio desse caos surgiram nomes lendários: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, 3 homens que moldariam o destino da nação. Oda Nobunaga foi o primeiro a compreender o poder das armas de fogo trazidas pelos portugueses. Usou-as com genialidade, derrotando inimigos que ainda confiavam apenas na espada. Mas seu domínio foi interrompido pela traição, uma ironia amarga em um mundo regido pela lealdade. Mesmo assim, sua ambição abriu o caminho para a unificação do Japão. Após a morte de Nobunaga, seu general Toyotomi Hideyoshi ascendeu ao poder. De origem humilde, ele provou que a honra podia nascer fora da nobreza. Unificou quase todo o Japão, impôs a paz e proibiu que camponeses portassem armas, consolidando a classe dos samurais. Sob seu governo, o ideal do Bushido se fortaleceu ainda mais como um código de identidade nacional. Por fim, Tokugawa Ieyasu venceu seus rivais e fundou o Shogunato Tokugawa. Em 1603, durante mais de 250 anos, o Japão viveu em relativa paz. Mas com a paz vem uma questão: o que é um guerreiro sem guerra? Os samurais, sem batalhas para lutar,
se transformaram em administradores, eruditos e mestres. A espada deu lugar à caneta, mas o espírito do Bushido permaneceu. Mesmo longe dos campos de batalha, os samurais mantiveram seus princípios. Eles continuaram a viver com disciplina, honra e simplicidade. O Bushido ensinava que a verdadeira vitória era vencer a si mesmo, dominar o ego, a raiva, o desejo. Nas palavras do mestre Miyamoto Musashi, o caminho do guerreiro é a aceitação da morte, mas também é a arte de viver plenamente cada momento. Essa filosofia ultrapassou o tempo e moldou a alma japonesa até hoje. No século XIX, o Japão foi forçado a se abrir para o mundo ocidental. Com a restauração Meiji, em 1868, o antigo sistema feudal foi abolido. O porte de espadas foi proibido, e os guerreiros samurais, outrora temidos e respeitados, perderam sua função militar. Muitos resistiram, outros se adaptaram. Mas mesmo desarmados, levaram consigo o espírito do Bushido, agora transformado em ética moral e cultural. O Bushido não morreu com o fim dos samurais. Suas virtudes continuaram a inspirar o Japão moderno na arte, na disciplina, no trabalho e no dever coletivo. Ainda hoje, o respeito, a modéstia e o autocontrole refletem o eco distante daquele antigo manual. O caminho do guerreiro tornou-se o caminho da nação, pois a espada se foi, mas a honra permanece. E assim, viajantes das eras, encerramos nossa travessia pelo Japão feudal, uma terra de guerreiros e poetas, de aço e silêncio. Os samurais podem ter desaparecido, mas o Bushido ainda vive, invisível, nas atitudes de um povo que aprendeu a transformar a disciplina em arte e a honra em eternidade. Pois enquanto existir alguém disposto a servir com integridade, lutar com coragem e viver com respeito, o espírito do samurai jamais se apagará. Mas deixa aqui nos comentários, você acredita que eles ainda estão por aí? E por hoje é isso, viajantes pelas eras. Que a honra os acompanhe, onde quer que o tempo os leve. Se essa jornada inspirou você, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e compartilhe com quem também se fascina pelo espírito dos guerreiros. Muito obrigado e até a próxima viagem pelas eras.